Boa noite, meus queridos irmãos. Saúdos na graça, na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, quarta-feira, nós estamos aqui nos preparando para a meditação que traremos a vocês, meus queridos, na reunião de oração, esperando e aguardando o final desta Covid. Parece que aos poucos as coisas vão se ajeitando e cremos que logo nós estaremos aqui reunidos para louvor e glória do nosso Deus. Meus queridos irmãos, nesse meio à pandemia, nós pensamos muitas coisas e uma delas é o fato, por sermos cristãos, e estarmos firmes no que nós aprendemos. Quando nós lemos a Bíblia, quando nós estudamos, nós oramos, a gente vem à igreja, na escola bíblica, ouvimos os estudos que os nossos professores preparam dentro das Escrituras. Irmãos, faz com que a gente pense na construção de uma casa. Você tem aí a sua casa física, você pode lembrar exatamente os processos e os passos que foram dados para esta construção. Desde quando havia um mato e foi necessário limpar o terreno, depois o pedreiro, o servente, abrindo as valas para ali iniciar as bases e logo em seguida levantando as paredes, cobrindo, rebocando e por fim dando acabamento. Um longo tempo, um longo período para que você pudesse agora estar dentro da sua casa, toda mobiliada, toda prontinha. E na vida cristã é mais ou menos assim também. Quando conhecemos o Evangelho e nos rendemos a Cristo, começamos o viver de uma nova vida. E as Escrituras dizem que é novidade de vida, ou seja, sempre tendo coisas novas. Aprendemos que seguir a Cristo nos traz privilégios e também nos traz responsabilidades. Irmãos, o texto o qual servirá para a nossa meditação se encontra em João 14, de 1 a 6, mas nós vamos pensar mais no versículo 6. Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Isso nos mostra, ou podemos dizer, 3 lições, 3 coisas que nós aprendemos e devemos levar no nosso caminhar cristão, ou a construção cristã da nossa vida. A primeira coisa, andar e ensinar o caminho. Há um hino que diz: feliz o dia em que aceitei do meu Senhor a salvação. Meus irmãos, a lembrança do dia em que aceitei a Cristo me traz profunda alegria e eu tenho plena convicção que também a vocês, a cada um de vocês, traz essa grande alegria. Porque nós lembramos de que éramos pecadores perdidos. E pela graça e pela misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, hoje nós somos salvos, somos lavados, regenerados pelo sangue do Senhor Jesus Cristo. Porém, devemos seguir. Não podemos ficar só lá no passado. É bem verdade que lembrar da nossa salvação, do dia que nós cremos em Jesus, é maravilhoso. Mas a nossa vida é como a construção da casa. Não pode ficar só lá nos alicerces. Ela tem que dar andamento, seguir
prossigo para o alvo. Ou seja, todos os cristãos têm o objetivo e têm o alvo. Não são alvos, mas é o alvo. De um dia estarmos morando com o Senhor Jesus Cristo nas mansões celestiais. E prosseguir neste alvo e neste objetivo faz com que nós pensemos que há um trajeto ou um longo caminho para seguir. Temos de andar com Jesus e estar comprometido com o ideal do nosso Mestre. Andar com Cristo e, ao mesmo tempo, ensinar o caminho. Irmãos, é importante lembrarmos que alguém, na sua fidelidade para com o Senhor Jesus, nos levou a mensagem do Evangelho lá no passado. E que agora nós, no nosso andar cristão, nós vamos também levar a mensagem do Evangelho, a mensagem de salvação para outra pessoa, para que ela também venha a entender e crer e receber a Jesus Cristo como Senhor de sua vida. O texto de João 14,6 está explícito exatamente no momento em que o Senhor Jesus, falando aos seus discípulos, já os preparando, pois Jesus iria passar por todo a sua via crucis, iria sofrer, iria ser entregue na mão dos malfeitores, iria ser crucificado, iria morrer. E ele já estava preparando os seus discípulos para o que iria acontecer. E ele diz, olha, vocês não devem entristecer os seus corações. Creiam em Deus, Pai Celestial, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou preparar para vocês lugar. E Tomé disse, Senhor, nós não sabemos para onde o Senhor vai, como podemos saber o caminho? E muitas pessoas, muitos, milhares, milhões, bilhões, ainda não sabem o caminho. E o Senhor Jesus Cristo iniciou a resposta para Tomé dizendo, eu sou o caminho. A segunda coisa, crer e compartilhar a verdade. Todo crente precisa saber andar no caminho, mas só é possível quando se crê na verdade. Irmãos, quando eu fiz filosofia, e uma das questões que a filosofia coloca é a seguinte, de que a sua verdade pode não ser a minha verdade, e a minha verdade pode não ser a sua verdade. Esta é uma filosofia humana. Nós estamos falando, no sentido espiritual, de uma única verdade. E o Senhor Jesus Cristo diz, eu sou a verdade. E quando nós estudamos, quando nós olhamos as demais denominações, demais fé que muitos professam, nós vemos, queridos irmãos, que há coisas que fogem da verdade. Há aqueles que dizem que há um só Deus. Bom, isso é verdade, é um fato. Mas eles dizem que não há Cristo como Deus e nem o Espírito Santo como Deus. Somente Jeová é Deus. E a palavra, as Escrituras nos mostra que nós cremos num Deus, mas um Deus em três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Há outros que dizem, olha, aqui é o caminho. Vem aqui para a nossa denominação, para a nossa religião, porque é aqui o caminho. E
tantas outras coisas que nós ouvimos, irmãos, que fogem da verdade. Começam bem e depois distorcem todo o ensinamento e as Escrituras. E o Senhor Jesus diz: eu sou a verdade. O cristão tem de crer na obra de Cristo para a salvação. Porém, ele deve continuar a crer e a observar tudo o que Cristo nos ensina. Como diz o hino do cantor cristão 301. Crer e observar tudo o que Cristo nos ensina. Portanto, irmãos, o crer é o início de uma longa jornada cristã. Você crê e aceita Jesus como Senhor e Salvador. O Espírito Santo vai te orientando a ter desejo, mais desejo de conhecer a verdade. E você vai conhecendo a verdade e vai vendo que muitas coisas do que outrora você cria era apenas o achismo ou pensamentos humanos que você entendia e compreendia. Ao olhar as Escrituras, ao comprovar e ver que as Escrituras têm um ensinamento muito grande para que nós possamos viver uma vida cristã. É uma longa jornada. A terceira coisa, irmãos, viver e resplandecer a vida. Não somos a luz, mas resplandecemos a luz que é Cristo. Não somos a vida, mas vivemos a vida que Cristo nos proporcionou, porque Ele é a vida. Quando o Senhor Jesus diz à mulher samaritana: olha, se você crer em mim, rios de água fluirão dentro de você, Jesus está expressando que quando nós entregamos a nossa vida ao Senhor e quando nós aceitamos a Ele como Senhor e Salvador de nossas vidas, Ele passa a fazer morada em nós. E Ele fazendo morada em nós, nós vamos entender e compreender que o viver que nós pregamos é mais importante ainda, irmãos, quando nós vivemos dia a dia. Porque muitas vezes nós falamos de Cristo, mas é importante nós viver verdadeiramente Cristo no dia a dia. É o que nós falamos sobre o testemunho. O que é uma testemunha? Uma testemunha é aquela que relata um fato que presenciou e que viu. Por isso nós somos testemunha de Cristo. O testemunho é dizer o que Cristo fez. O testemunho é viver Cristo em nossa vida. Irmãos, quando nós vivemos Cristo, as pessoas vão olhar para nós e o próprio testemunho vai testificar de Cristo. Porque qual era no passado a nossa vida? E você pode agora pensar: poxa, verdade, eu era um alcoólatra, vivia no bar, mas Deus me tirou do bar e me colocou nos caminhos do Senhor. Eu era um viciado em drogas, eu me drogava. E Deus, pela sua graça e misericórdia, me tirou das drogas e me pôs na vida cristã de viver a Cristo. Eu era isso, eu era aquilo. Não importa o que era. Todos nós no passado éramos pecadores. Todos pecaram e separados estavam de Cristo. E Romanos 6,23 diz: porque o salário do pecado é a morte. Meus queridos irmãos, a morte é o final das pessoas. Mas pior do que a morte física é a morte eterna. É aquela que continua para todo sempre na perdição eterna. E nós, cristãos, temos que mostrar para as pessoas a vida em Cristo Jesus. Concluindo, meus queridos irmãos, o segredo de uma vida plena de alegria com Cristo é estar comprometido com Ele. Aquele que é o caminho, a verdade e a vida. É andar no caminho e ensinar este caminho a outras pessoas. Meu amado irmão, minha amada irmã, fale de Cristo. Há um
ditado que diz que a boca fala do que o coração está cheio. E nós vamos falar de Cristo quando nosso coração estiver cheio de Cristo. É crer na verdade. É compartilhar esta verdade com alegria. Há pessoas que saem para a rua e dizem que falam do Evangelho ou falam de Cristo, mas é porque eles são obrigados. Eles têm que vender revistas, têm que fazer um monte de coisa. E aí, para vender as revistas, eles pegam sabonete, pegam qualquer coisa para trocar troco dessas revistas. E não é assim que Cristo nos ensinou. Falar é de Cristo. Há também uma denominação que ela faz uma propaganda e diz, primeiramente, as qualificações da pessoa. Ele é isso, ele é aquilo, ele é mais aquilo, sempre ele é o bambambam. E no final ele diz, eu sou a universal. E eu fico pensando, meus queridos irmãos, se aproveitassem esse período que eles têm TV, eles têm condições financeiras, de que apresentasse a pessoa, não falando das suas qualificações, mas dizendo, eu era um perdido pecador, Cristo me amou e me libertou, hoje eu sou liberto por Cristo. Infelizmente, não fazem isso. Irmãos, também é viver a vida plena com Cristo e apontar esta vida aos que estão mortos em seus pecados. Portanto, andemos no caminho, creamos na verdade e vivamos a vida que é Cristo. Que nós possamos, na nossa jornada, para seguir e prosseguir para o alvo, um dia todos nós estaremos nas mansões celestiais, juntamente com Cristo, ao lado de Cristo. As coisas velhas já passaram e eis que tudo se faz novo. Deus abençoe os amados irmãos. Oremos. Pai de amor, nós agradecemos a Ti porque estamos na Sua presença, somos libertos pelo pecado, libertos, ó Deus, da condenação eterna, libertos, ó Deus, da ira divina. Pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, pela sua morte na cruz do Calvário e pela sua ressurreição, nós agora somos uma nova criatura e vivemos em vida. Agora nós conhecemos o caminho, conhecemos a verdade, conhecemos a vida, porque a vida está em nós. E por isso, Senhor Deus, que nós tenhamos sabedoria e ousadia para sermos testemunhas de Cristo, mostrar o que Cristo fez por nós. Cristo deu a sua vida por amor a nós. E que no nosso testemunho, no nosso caminhar, possamos seguindo, louvando e glorificando ao nosso Senhor. Pai de amor, também quero nesse momento orar a Deus pelas pessoas que estão enfermas. Coloque a sua mão saradora, Senhor Deus, o Senhor é o médico dos médicos. Coloque o seu bálsamo, Deus, do teu Espírito sobre aqueles que precisam da sua graça, Senhor Deus. Conforte os seus corações, Senhor Deus, seja a enfermidade física, seja a enfermidade emocional, seja o problema que for, o Senhor é o médico dos médicos. Também aqueles, ó Deus, que estão passando por problemas financeiros. Ó, Senhor Deus, abra as portas e dê, ó Deus, solução que muitas vezes aos nossos olhos é impossível. E Pai de amor também, que nós continuemos a orar, pedindo para que logo as portas da igreja estejam abertas para receber os irmãos e juntos louvar e glorificar ao Senhor. Louvamos, ó Deus, glorificamos o teu santo nome, no nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.